Olá, turma. Bom dia, boa tarde, né? Para quem for da tarde. Nossa aula de hoje vai ser um pouco diferente porque estamos aí com um trabalho pedagógico que é a parada pedagógica. São reuniões que estão sendo feitas com todas as áreas do conhecimento, né? O pessoal das exatas, das ciências sociais, das ciências humanas, né? Estão se reunindo e dos códigos que tratam aí, que reúnem, na verdade, português, inglês, artes. Estão sendo feitas reuniões que visam um trabalho voltado para vocês, alunos, né? Na questão da busca ativa, na questão dos registros que estão sendo feitos com relação às frequências de alunos e também, dentre outras coisas, o nivelamento dos instrumentos, né? Nivelamento não, a palavra certa seria o alinhamento dos instrumentos que são aplicados a vocês no bimestre, tá bom? Então, por conta disso, nossa aula hoje vai ser continuidade daquilo que a gente tem vindo estudando aí, né? Que é estequiometria, mais é, uma videoaula, tá bom? Que eu resolvi gravar para vocês, dando continuidade. Para aqueles que já viram a partir desse slide, né? Eu peço que compreendam aí, mas tenho que voltar um pouco porque nem todas as turmas eu estou exatamente igual, né? Não consegui até agora estar exatamente no mesmo ponto com todo mundo, beleza? Ah, aqui tem uma novidade, né? Aqui eu consigo usar o mouse para mostrar para vocês onde eu estou lendo, né? Qual a referência que a gente faz, beleza? Então vamos lá. Então a gente tem vindo estudando que é, os átomos podem ser quantificados, né? Os átomos na formação da matéria que eles produzem, que eles promovem, eles podem ser quantificados. Claro, a quantificação desses átomos é muito mais prática, muito mais fácil se eles já estiverem formando uma matéria, né? Isso é óbvio, ok? Então, quando nós temos os átomos se unindo, formando moléculas, e essas moléculas dando origem a uma matéria, seja a água, seja uma rocha, seja um plástico, né, um polímero, seja o que for, ele pode ser quantificado. Essa quantificação nos ajuda, ou nós trabalhamos com ela, principalmente nos cálculos estequiométricos, que, como eu já disse, lá quando eu dei o exemplo da receita para bolo, dos ingredientes para bolo, esse cálculo estequiométrico ele nos conduz a acertar, né, naquilo que queremos fazer quando envolvemos, quando misturamos substâncias químicas, né? E o que é químico nesse planeta? Praticamente tudo, né? Praticamente tudo. Inclusive aquilo que é biológico, aquilo que advém de seres vivos também são substâncias químicas, beleza? Então, nós podemos quantificá-los e a unidade de medida é a unidade de massa atômica. A unidade de massa atômica não é a mesma coisa que número de massa atômica. É importante a gente conseguir distinguir isso de forma bem tranquila e bem exata, correta, né? A unidade de massa atômica, como o próprio nome já diz, trata-se de uma parte da massa de um átomo, né? Ou da massa dos átomos, tá bom? O que seria isso? Aqui, por exemplo, fala do isótopo de carbono, que tem 12 unidades de massa atômica. Quais são as 12 unidades de massa atômica do isótopo de carbono 12? São os 6 prótons e os 6 elétrons, que somados juntos nos dão o número atômico, né? Que na química é representado pela letra Z. Lembram-se? Então, Z de carbono é 12. E o que é 12? É a soma de prótons mais elétrons. Não é isso? A mesma quantidade que nós temos de prótons, que são 6 no caso do carbono, nós temos de elétrons, que também são 6. 6 e 6, 12. Então, o isótopo de carbono, o átomo de carbono, apresenta 12 unidades de massa atômica. Tá legal? Que são os prótons e os nêutrons, perdão, os prótons e os elétrons somados juntos. Beleza? E aí, ao serem somados,
Esses, esses, é, essas unidades, tanto os prótons quanto os elétrons, formam exatamente a unidade de massa atômica. Já o número atômico, ou melhor dizendo, já o número de massa atômica de qualquer átomo é expresso pela soma de todas as propriedades que ele apresenta, que ele possui. Prótons mais nêutrons mais elétrons. Ok? Então, a soma de todas as propriedades, prótons mais nêutrons mais elétrons, nos dão a massa, o número de massa atômica, ok? Que é A, representado pela letra A maiúscula na química. Lembram quando a gente tiver a letra A em química, nós temos o número de massa atômica. Beleza? Então é bom, é importante sabermos distinguir isso, tá? Para a gente não incorrer no risco de cometer erros, né? Quanto à unidade de massa atômica que a gente está considerando, tá? Então, esse ponto de referência padrão define a unidade de massa atômica como exatamente um duodécimo da massa de um átomo de carbono 12, né? Um duodécimo, décima parte, né? Duas vezes o décimo da massa de um átomo, beleza? É, mais na frente tem mais informações que nos farão entender tudo isso. Aqui, galerinha, é para a gente mais uma vez, né, falar da tabela periódica no sentido de formarmos aí esse conceito fundamental, né? A tabela periódica, como a gente viu lá no estudo, né, sobre os átomos, até justamente esse tema, foi criada por Dmitry Mendeleev em 1869, mas ela vem sendo melhorada. Em 1913, por exemplo, ela foi corrigido nela um erro que os cientistas acusaram, né, verificaram ter sido cometido por Dmitry Mendeleev. Até aquele ponto, a hierarquia dos átomos, que estabelecia a sua organização, apresentava uma falha, um erro, né? Que era considerar que era o fato de considerar o número de massa atômica para estabelecer essa hierarquia e não o número atômico, né? O número atômico é a soma de prótons mais elétrons, ok? E nós já aprendemos que a caracterização dos átomos é feita pelos prótons. E aí, pelo fato dos prótons serem correspondentes aos elétrons, ou o contrário, né? Os elétrons se apresentarem na mesma quantidade dos prótons, nós temos que essa caracterização do átomo se dá pelos prótons, mas o número atômico é a soma dos dois, prótons mais elétrons, unidades que se apresentam em quantidades iguais em todos os átomos, pelo menos naqueles átomos classificados como átomos normais, né? Porque tem algumas situações em que essas quantidades podem se alterar, como eu já citei lá atrás, né? As anomalias atômicas causadas por fenômenos naturais ou pela intervenção e trabalho do homem, né? Então, a partir de 1913, passou a ser considerado o número atômico como o número de referência e que classificaria os átomos e os colocaria num determinado ponto da tabela periódica. Claro, continuou sendo levado em conta as suas semelhanças, né? As suas semelhanças uns com os outros. Então, o que é metal, o que é metal alcalino ali, né, compondo, por exemplo, a família 1A, metais alcalinos terrosos A2A, né, os ametais estão lá do lado direito, né, nas famílias de 6A até a 8A, né, que inclui aí a 8A sendo a família dos gases nobres e assim por diante. Mas a tabela periódica também, em 1951, sofre mais uma intervenção, né, do cientista Glenn Seaborg, que vem nos trazer para a tabela periódica, ou melhor, para cada quadradinho desse dos átomos, né, da tabela periódica, mais informações. Então, nós já tínhamos, né, criado por Mendeleev, nós já tínhamos o símbolo atômico, ok? Que é uma letra ou duas, sempre se referindo ou fazendo referência ao nome do átomo, seja as iniciais ou duas letras
do nome do átomo, ok? A partir de 1913 passamos a ter aqui, ó, o número atômico, né, dele, que é expresso pelos prótons, e aí por correspondência, né, ao aprendermos a tabela periódica, nós entendemos que o número de prótons é igual ao de elétrons e que a soma dos dois estabelece esse número atômico. A massa atômica do átomo é a soma de todas as propriedades que ele apresenta, prótons mais nêutrons mais elétrons, né? E também temos o nome dele expresso no quadradinho aqui, informando o nome real, não só o símbolo, mas também o nome. Além disso, Glenn Seaborg fez com que os cientistas concordassem que, a partir de então, 1951, deveríamos fazer constarem como informação em cada quadradinho de cada átomo a configuração da eletrosfera, a distribuição eletrônica da eletrosfera desses átomos. O que seria isso? Seria informar, né, em cada quadradinho, dentre as características de cada átomo, quais eram ou quantos eram os elétrons e como eles estavam distribuídos em cada uma das 7 camadas, se ocupassem as 7 camadas, e em cada respectivo subnível dessas camadas, esses elétrons distribuídos ali. Então, a partir de então, nós temos essa informação também. Então, a tabela periódica, ela não é só um desenho da organização dos átomos, né? Ela, na verdade, é um instrumento de busca e que nos fornece informações gerais e até precisas sobre os átomos que ali estão catalogados. Beleza? E isso nos mostra o zelo, né, que a química tem e a preocupação que ela tem em fazer da tabela periódica esse tipo de instrumento, exatamente aquilo que precisa ser, né? Um local onde buscamos informações completas e gerais sobre os elementos químicos, tá bom? Então, a tabela periódica fornece massas atômicas em unidades de massa atômica, ok? Estas massas atômicas são valores médios, com base na contribuição de todos os isótopos de um particular elemento, né? Do particular elemento. Por exemplo, a massa atômica média de um átomo de carbono é 12,01, uma 12,01 unidade de massa atômica. Como eu disse lá no anterior, se refere à soma de prótons mais elétrons, tá bom? No caso do carbono, tá aqui, né? Você vê ele destacado aqui, ele está em bege, nessa cor meio bege, né? E são não metais, todos esses classificados ou coloridos por essa cor. E o carbono está aqui, ó, com esse retângulo aí, né? Em azul, destacando ele para você entender um pouco mais. Beleza? Aí, as massas atômicas em grama de um átomo pode ser calculada, né? Essa propriedade do átomo pode ser calculada multiplicando o seu número de unidades de massa atômica pela massa da partícula. Então, qual é a massa da partícula? É o 12,01, ok? Multiplicado pela fórmula, que é o número de Avogadro que a gente está estudando, né? Que é 1,661 vezes 10 elevado a menos 24G, nós temos 1,995 vezes 10 elevado a menos 23G. O que é essa fórmula, né? O que é 10 elevado a menos 24G? Se você converter esse número, no sentido de simplificar, né, o que na matemática é muito comum que façamos, você vai ter 1,661 vezes 0,00024 zeros,10. Não é assim que simplificaríamos? Esse 10 elevado a menos 24 é um número negativo. Então, ele construiria, na sua transformação, ele construiria uma fração numérica, né? Não um número inteiro, certo? Por quê? Porque é uma unidade com um tamanho muito ínfimo, muito pequeno. Se trata de átomo, certo? E ali não se trata nem do átomo todo, porque a unidade de massa atômica se refere a uma parte do átomo, ou a duas somadas, né? Que pode ser o caso dos prótons somados aos elétrons, mas então não é nem a parte, não é nem o átomo inteiro a que nos referimos no caso, certo? A massa média do átomo de hélio, por exemplo, né? É
é 4,003, né? 4,003 unidades de massa atômica. Lembre-se que eu falei lá atrás, né, quando estudávamos nos outros slides a respeito do átomo, que essa fração de números após o número principal, porque o que é 4 no átomo de hélio? É a soma de prótons mais elétrons, não é isso? O hélio possui 2 prótons e só 2 elétrons. Esse vírgula 003 está relacionado a outra propriedade do átomo, que são os nêutrons também, beleza? E agora que nós vamos, a partir de agora que vamos calcular, fazer cálculos, esses números não são desprezados e ignorados. Quando eu disse lá atrás que esses números, para visualização e consulta básica, né, da tabela periódica, nós não levaríamos em conta, é porque naquele momento nós não calcularíamos absolutamente nada, mas agora sim, agora iremos calcular. E aí esses números num cálculo vão fazer diferença, porque 1,600 ou 1,661 vezes 4 é uma coisa. 1,661 vezes 4,003 é outra coisa, certo? Então, os números agora, esses números a mais que se referem às propriedades do átomo, são levados em conta nos cálculos matemáticos da estequiometria que vamos fazer a partir de então. Beleza? A massa em gramas de um átomo de hélio é igual a 4,003 unidades de massa atômica do hélio, do elemento hélio, vezes 1,661 vezes 10 elevado a 24, que é igual a 6,649 vezes 10 elevado a 24 gramas de hélio, gás ou do elemento hélio. Esse 649 é o resultado da multiplicação de 4,003 por 1,661. Beleza? Então, a partir de agora, né, esses números a mais, essa fração numérica que aparece à frente do átomo é levada em conta, né? É contada porque temos uma multiplicação agora, né? Não é simplesmente expressar o número básico, né? O número principal do resultado da soma de prótons mais elétrons. Beleza? Aqui temos uma informação ou um conhecimento novo, né? A ciência no século XVIII, entre os anos 1801, século XIX, perdão, hein? Século XIX, entre os anos 1801 e 1900, teve significativo avanço em todas as áreas. A biologia, a química, a física passou por um processo de evolução enorme, né, nesse século. Foi o século em que surge o primeiro modelo atômico, né, idealizado por John Dalton, em que ele acreditava que o átomo fosse que todos os átomos se apresentassem, né, ou possuíssem uma constituição idêntica, que todos seriam esféricos, maciços, tendo ao redor de si, né, de sua estrutura, a carga elétrica, a camada eletrônica, né? Então ele idealiza o primeiro modelo de átomo em 1808, quando também ele lança seu livro, né, Filosofia Química, trazendo para a humanidade, naquele momento, a sua teoria, que acabou se tornando realidade, né, uma verdade absoluta, de que a matéria é formada por pequenas partículas que ele denominou sendo os átomos, né? E aí vale lembrar que ele não deu nome aos átomos ali. O átomo já tinha nome, né? Foi dado pelos filósofos gregos Demócrito, Leucipo e Aristóteles, lá no século IV a.C., né? Há quase 7.000 anos antes do Dalton. Mas ele definiu a matéria como sendo formada por essas partículas que se chamam átomos. Então, e ele não errou, né? Ele estava absolutamente certo quanto a isso, embora ele não tivesse tanta tecnologia, nem avanço do conhecimento suficientes para afirmar isso, sem dúvida, mas ele conseguiu trazer ali uma teoria muito, muito verdadeira que, por sinal, existe até os dias atuais, né? Nesse século também surge a biologia, né? O pai da biologia também é desse século, Charles Darwin, escreve, publica seu livro em 1859, a teoria da evolução das espécies.
Também surge aí o pai da genética, né? Gregor Mendel publica seu livro, né? Sobre o estudo que ele realizou com as ervilhas em 1855. Nesse mesmo século surge a tabela periódica, a primeira tabela efetivamente montada, né? Configurada por Dmitry Mendeleev em 1869. E muitos outros feitos grandiosos da ciência, né? De homens muito habilidosos, muito capacitados intelectualmente surge nesse século e dentre eles esse daí que você vê, né, com essa imagem, esse magrelinho feio, né, como eu costumo brincar, um gênio, né, um cientista muito importante, Amadeu Avogadro, nos traz no século XIX esse conhecimento, né, matemático para dentro da química, ou seja, a química pode, ela contém uma parte matemática que envolve os cálculos de compostos que vão originar substâncias, né? Ele realizou uma série de experimentos que fornecem a base para o conceito do que seja um mol. A palavra mol, ou essa sigla mol, não é necessariamente a abreviatura ou a abreviação de molécula, tá? Embora seja uma unidade matemática que trabalha com átomos e moléculas, não é isso que visa expressar o termo mol, ok? A unidade mais prática para a definição de uma coleção de átomos é um mol, certo? No trabalho químico, ou no trabalho dos químicos, as quantidades são muito maiores do que átomos e simplesmente moléculas. Em geral, eles usam gramas, miligramas, quilogramas, ok? E até toneladas, dependendo do que eles vierem a produzir. Beleza? Então, e para essas quantidades, há uma fórmula matemática que é o mol. Um mol de átomo, ou seja, uma coleção de átomos, é igual a 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de um determinado elemento químico. Ok? O que seria isso? A gota d'água? A gota de água ou uma gota de água, professor? Não, né? Ou é? Porque já foi dito que uma gota de água é composta por 10 elevado a 23 moléculas de H2O, não é isso? De hidrogênio com oxigênio, certo? Certo, já falei isso. Mas aqui não se trata da mesma coisa. Até porque a água é uma matéria diferente. A água não apresenta as mesmas características de outras demais matérias. Então nós não podemos generalizar que toda matéria, né, que o mol de todos os átomos da tabela periódica vão constituir a mesma quantidade de matéria, até porque os gases, né, por exemplo, são, é, são átomos que não apresentam o mesmo peso de um átomo, por exemplo, de hidrogênio, apesar que o hidrogênio acaba se transformando em gás, mas não posso. O hélio, por exemplo, o gás mais leve da atmosfera da Terra, né, que temos na nossa atmosfera, não, para eu constituir uma determinada gramatura ou 1 quilo de gás hélio, eu preciso de muito mais matéria, de muito mais massa atômica, do que para constituir o mesmo quilo, a mesma quantidade, é, formando essa quantidade com o uso do átomo de ferro. E não é porque o ferro é pesado, é porque as matérias têm massas diferentes e isso nos, nos faz ter muito mais massa de um determinado átomo para alcançar o mesmo peso, né? A mesma quantidade de outros átomos, tá bom? Então, esse 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de um elemento não é a mesma quantidade que forma uma gota d'água das moléculas de H2O. Beleza? Não é a mesma coisa, então que fique bem claro aí para a gente não ter confusão, né? Não nos confundirmos, ok? A prática de definir uma unidade para uma quantidade de pequenos objetos é comum. Uma dúzia de ovos é igual a 12 ovos. Uma resma de papel é igual a 500 folhas. Isso é universal, pessoal. Mas é claro que em algumas culturas de alguns países do mundo não se vende ovos por dúzia, né? Mas uma dúzia em qualquer parte do mundo é 12, tá bom? Isso é uma maneira de
é uma informação que nos faz entender que há uma universalização dos valores, né, das quantidades, também que envolve a química. Não que seja obrigatoriamente usada por todos os países, por todas as pessoas em qualquer parte do mundo. Mas existe uma universalização dessas informações, tá bom? Da mesma forma, um mol é igual a 6,022 vezes 10 elevado a 23 unidades de átomos, ok? Em qualquer lugar do mundo. Porque a partir do momento que Amadeu Avogadro cria essa fórmula matemática e a ciência da química como um todo, através da IUPAC, né, que é o seu representante oficial, oficializa como um valor ou uma porção ou uma teoria válida, né, para ela, a partir daí nós temos que considerar essa unidade como sendo oficial, beleza? O mol e a massa atômica se relacionam entre si, tá ok? A massa atômica de um elemento corresponde à massa média de um simples átomo em unidade de massa atômica, em UMA. E a massa de um mol de átomos em grama. Então, a massa atômica está relacionada a tudo isso, tá bom? Então, veja, a massa atômica relacionada correspondendo em unidade de massa atômica, ok? Não são a mesma coisa, tá? Massa atômica é a soma de tudo que o átomo tem, prótons, nêutrons e elétrons. A unidade de massa atômica refere-se a uma determinada unidade da massa atômica. Podem ser só os elétrons, podem ser só os prótons, podem ser só os nêutrons, ou pode ser a soma de dois deles unidos, ou somados, né? E aí, essa soma representando uma unidade do átomo. Aqui, ó, quanto ao número de Avogadro ainda, né, calculando, está pedindo aqui para que calculemos, já é uma forma da gente já avançar para aprender mesmo e colocar em prática, né? Calcule a massa em gramas do número de Avogadro do átomo de sódio. A solução desse cálculo, né? A massa média de um átomo de sódio é 22,99 UMA, que é unidade de massa atômica, ok? Isso pode ser formatado com o fator de conversão. 22,99 UMA de sódio e é igual a um átomo de sódio. O que é 22 no átomo de sódio? É a soma de prótons mais elétrons. O sódio apresenta 11 elétrons na sua eletrosfera, portanto 11 prótons. A soma de 11 mais 11 é 22. Como eu disse, esse ,99 é um número que se refere também aos nêutrons, ou seja, é o número total das propriedades do átomo de sódio, beleza? Aí nós temos a fórmula, né? Vamos colocar em prática. Sabendo-se que 1 MA, uma unidade de massa atômica, é igual a 1,661 vezes 10 elevado a 24G. Vimos lá atrás, ok? Vezes 10 elevado a menos 24G, que é menos 24 gramas, tá? 10 elevado a menos 24 gramas, ou seja, é o peso do átomo. Um átomo pesa isso, galera. Um peso expresso em números negativos, porque não negativos necessariamente, mas em números muito, muito, muito pequenos, porque se trata do átomo. Então, é o que eu disse lá no começo da aula de hoje. Nós podemos quantificar um átomo, no entanto, é uma unidade tão pequena que a sua quantificação envolve números assim. Beleza? Lembra quando eu disse, acho que já disse para a turma de vocês, que há uma parte de cientistas que acreditam haver uma unidade de peso menor do que um nanograma? Pois é com base nisso, porque acredita-se que os átomos apresentem pesos inferiores, menores do que um nanograma. Beleza? Um mol é igual a 6, e aí a fórmula, né, estabelecida por Amadeu Avogadro. Um mol é igual a 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. E aqui não é negativo, tá? Eu preciso dessa quantidade de átomos vezes 6,02 para ter um mol de átomo, de qualquer átomo, ok? Então, 22,99, que é uma unidade de massa, né, atômica do átomo de sódio, vezes 1,661 vezes 10 elevado a menos 24G do átomo de sódio,
vezes 10, vezes 6 elevado a 6,02 vezes 10 elevado a 23 quantidade de átomo de sódio é igual a 22,99 gramas de mol do átomo de sódio. E aqui vejam que no resultado, embora o 22,99 permaneça, as unidades que se referem a essa quantidade mudam. Não é mais uma unidade de massa atômica de sódio, 22,99. Tá? E também não é mais um átomo de sódio. Aqui nós temos em grama, 22,99 gramas, né? Por mol do átomo de sódio. Beleza? Então isso agora se diferenciou, né? O exemplo do sódio não é único e a relação é a mesma para todos os elementos da tabela periódica, ou seja, essa fórmula matemática, esses dois valores matemáticos, tanto o número de Avogadro, que é 1,661, vezes 10 elevado a menos 23G, e o 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos, são fórmulas aplicáveis a todos os átomos da tabela periódica. Ok? É uma regra matemática para a química. Devido ao fato do número de Avogadro de átomos, né, ser igual a 1 mol, segue-se que a massa média de um átomo de hidrogênio, que é igual a 1,008 UMA, é a massa média, a massa de um mol de hidrogênio é igual a 1,008 G. A massa média de um átomo de carbono, se é carbono aqui, né, que é igual a 12,01 unidades de massa atômica, também é a massa de um mol de carbono, que é igual a 12,01 gramas. Um mol de átomo de qualquer elemento contém o mesmo número de átomos do número de Avogadro, né, segundo o número de Avogadro, que é 6,022 vezes 10 elevado a 23. Ok? Aqui nós temos o carbono, o enxofre, cobre, chumbo e mercúrio, cada um com sua quantidade, né, para podermos calcular. Podemos calcular isso aqui, ok? O enxofre aí, ó, que é um elemento químico, né, que compõe inclusive o nosso corpo, né? Nosso corpo é composto por carbono, enxofre, nitrogênio, hidrogênio, oxigênio e fósforo. São 6 átomos fundamentais da constituição biológica do nosso corpo. Embora desses 6 átomos, 4 deles representam 99,3% de toda a massa corporal humana, né? Mas o enxofre está ali também, presente na constituição biológica do nosso corpo. Aí nós temos a demonstração das massas, né, pessoal? Lembra que eu falei lá atrás que um átomo não pesa o mesmo que outro? Então, ó, o carbono, 12 gramas do carbono, se expressa nessa quantidade. 32 gramas de enxofre nessa quantidade. Mas, ó, o dobro em cobre, olha a quantidade como é muito menor. Por quê? Porque o cobre pesa mais que enxofre. Olha a quantidade de 207 gramas de chumbo e 201 gramas de mercúrio. Não tem muito menos mercúrio do que chumbo aqui nesses recipientes, né? E isso por quê? Porque o mercúrio pesa mais que o chumbo, ok? O cobre pesa mais que o enxofre. E assim por diante, né? O enxofre pesa menos do que o carbono. Porque se olharmos aqui, as quantidades estão próximas, né? Embora o peso seja muito menor no caso do carbono. Beleza? Então é isso por hoje, né? Vou parar aqui. Na próxima aula a gente retoma desse slide que dará continuidade ao nosso ensino, ao nosso aprendizado sobre a estequiometria, beleza? Não esqueça de deixar registrada a sua presença aí na plataforma para que eu possa lançar na chamada, ok? E qualquer dúvida, qualquer maior informação ou mais informações que vocês precisarem, deixem registrado também nos comentários da plataforma que eu respondo a vocês, tá joia? Fiquem bem, aproveitem o restante do dia, um ótimo final de semana e até a próxima aula. Tchau, tchau, gente.